Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Bolsonaro ameaçando o ministro Alexandre de Moraes e também revelando a estratégia do ministro Alexandre de Moraes. Essa que é a realidade, né? O Bolsonaro ficou bravo, partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e nós vamos ver tudo isso hoje aqui nesse vídeo. Além disso, também a gente vai falar sobre o Bolsonaro foi indagado sobre a BIM e tal, mas nessa mesma fala aqui que o Bolsonaro foi em Santos, né? O Bolsonaro teve em Santos lá e tal, falou que o ministro Alexandre ficou com medo e depois ele falou mais outras coisas lá. A gente vai saber tudo isso, né, sobre essa situação. Tá aqui o pessoal filmando ele lá, querendo extrair alguma fala dele que seja de extremamente importância. Aquele rapaz ele parece com o meu primo, espero que não. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui. Parece o meu primo Roda Brasil. Olha a cara dele aqui, ó. Será que ele tava lá tentando ganhar alguma fala do Bolsonaro? Parece que não. Mas vamos lá. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Essa é a fala aqui do Bolsonaro e a gente vai saber nesse vídeo sobre essa situação do Bolsonaro e por que é que ele falou isso, né? Peitou lá o ministro Alexandre de Moraes, fez umas ameaças lá e a gente vai saber tudo isso. Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo. Já deixa um like, eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. Seja muito bem-vindo e vamos para a matéria do O Globo, tá? Já aproveita e deixa um like aí que é de graça. Eu acho que tá dando para você enxergar. E como diz meu irmão, enxergar aí, se não enxergar, a gente aumenta um pouco mais, tá? Bem, é o seguinte, eu falei pra você que o Bolsonaro esteve em Santos, né? E fizeram algumas perguntas pra ele sobre o ministro Alexandre de Moraes, você sabe. Bolsonaro era um cara um tanto que meio, né, desbocado, como diz o pessoal. Perguntou, ele, né, se ele tiver ali ensandecido, ele responde mesmo. E ele, né, perguntaram pra ele, o povo gosta de ver a confusão, a briga, o quebra-pau, o dedo no rosto. Bolsonaro não arregou, né? E é o seguinte, ó. O Bolsonaro falando quem fez e por quê, não tenho a menor ideia. Diz o Bolsonaro sobre o... Diz o Bolsonaro sobre o monitoramento da ABIN, tá? Em agenda em Santos, o ex-presidente criticou a nova condenação no Tribunal Superior Eleitoral e disse que o ministro Alexandre de Moraes ficou apavorado com a multidão no 7 de setembro e quer tirá-lo da política, tá? Essa que é a realidade, esse é o significado ali, tá? Aí o Bolsonaro foi lá em Santos, disse aí, você já sabe. Mas qual foi a hora que ele peita o ministro Alexandre de Moraes e parte pra cima e revela a estratégia do ministro Alexandre de Moraes? Talvez exista uma salvação aqui para o Bolsonaro, juridicamente falando. Essa que é a realidade. O ministro Alexandre de Moraes já sabe qual é talvez uma possibilidade do Bolsonaro alegar e tirar e afastar o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes tem tomado cuidado. De vez em quando ele deixou escapar. E o Bolsonaro sabe disso aqui. O Bolsonaro, ele fez a fala. Eu vou explicar pra você. Ó, se liga só. Já deixa um like aí. O like é de graça. E é o seguinte. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que desconhece os responsáveis e a motivação por trás do programa secreto da BIM, que você já sabe que monitorou aí a localização por meio de celular de várias pessoas, isso na gestão do Bolsonaro. A ferramenta foi alvo da Polícia Federal nesse mês e no mês passado também, né, e levou aí à prisão de servidores. Isso aí você já tá sabendo. Aí o que aconteceu? Pelo que eu vi aqui é o Bolsonaro falando. A BIM não interceptou ninguém. Ela fazia, segundo a imprensa, porque eu dispensei a ABIN desde o início, tá? O levantamento aí de posição de 30 mil pessoas, segundo a ABIN. Agora, o Bolsonaro falando, eu gostaria que fosse divulgado o nome dessas 30 mil pessoas. Quem fez e o porquê, não tenho a menor ideia, disse o Bolsonaro, acrescentando que só teve conhecimento de um monitoramento de inteligência por parte aí de outros órgãos para identificar a aglomeração de pessoas. Que na realidade ele está aqui utilizando um recurso, né, de uma narrativa, quando na verdade não precisa. Quando você vai digitar lá, pedir para o aparelho, enfim, o software saber da localização das pessoas, você coloca os números dos telefones lá. E eles sabiam quem eles estavam colocando o número lá, você entende? Então aqui o Bolsonaro se equivoca ou faz uma narrativa para tentar desconstruir. Mas o que aconteceu? Quando é que o Bolsonaro peita o ministro Alexandre de Moraes? Bem, é o seguinte, como revelou o Globo, né, matéria do Globo aqui, durante os primeiros anos aí do governo Bolsonaro, a ABIN operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional.
A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de 10 mil proprietários aí de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número do contato telefone do programa e acompanhar no mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. Então, tá aqui, né, um pouco de como como funcionava esse software, tá? Então os caras sabiam. Então se tem um número lá, um número de um desembargador, como é que você vai investigar? Ou você vai colocar lá, saber o que o cara tá falando no celular, ver localização? Não pode. Funcionário comum não pode fazer isso sem uma autorização judicial. E no caso de desembargadores, talvez receba aí uma autorização do STJ. Mas enfim, o ex-presidente Bolsonaro esteve em Santos e aí foi que o bicho pegou. A coisa ficou feia. A coisa ficou complicada aqui. Foi quando o Bolsonaro estava em Santos. Você tá deixando um like aí, você não tá esquecendo. Então vamos lá. O que aconteceu? O ex-presidente, né, esteve em Santos para 2 compromissos. Com a pré-candidata a prefeita da cidade e a deputada federal Rosana Vale. E também com o deputado tenente lá, Coimbra. As agendas incluem a solenidade do Corpo de Bombeiro, entrega de viatura, isso aí você já tá sabendo, tá? E um almoço também. Questionado sobre a mais recente condenação do Superior Tribunal Eleitoral por atos eleitorais do 7 de setembro, Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou repetir. Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é história, é o que tá aí na matéria. Então você tá vendo aí que o Bolsonaro, ele atacou o ministro Alexandre de Moraes e ele partiu pra cima. Não teve papas na língua, tá? Realmente, o Bolsonaro falando, lá ele falando, hein? Realmente, o ministro Alexandre de Moraes ficou apavorado com milhares de pessoas do Brasil todo nas ruas no 7 de setembro. Afirmou o Bolsonaro, ex-presidente, já inelegível, tá? Que ainda continua a criticar o ministro Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, debocha. Um juiz não pode agir dessa maneira, tá? E aqui o Bolsonaro já está procurando uma estratégia, ou pelo menos falaram para ele, né? Ele tá tentando incentivar o povo e falar que o ministro Alexandre de Moraes é um juiz suspeito, tá? Essa que é a realidade. Essa daqui tá a estratégia. Um juiz suspeito não pode julgar causa nenhuma. Essa que é a realidade, tá? E aqui é um canal de esquerda, mas a gente tem que falar para você qual é a estratégia que o Bolsonaro vai usar. E ele aqui já tá procurando uma maneira, tá, de atacar o ministro Alexandre de Moraes e falar para a sociedade brasileira que o ministro Alexandre de Moraes é um juiz suspeito. Depois de dizer que sua defesa ainda está estudando a estratégia para reverter a derrota na justiça, o ex-presidente afirmou que a estratégia, né, é a que o ministro Alexandre quer. Partiu para cima de novo, tá? Atacou 3 vezes aí. Abre aspas, o Bolsonaro dizendo aqui, é o que eu costumo dizer. Você briga em sua casa com a sua esposa, você corre para casa da sogra, não é? A gente tá vendo qual é a estratégia. Se bem que não tem estratégia, né? A estratégia é o que o ministro Alexandre de Moraes quer. E a gente sabe o que ele quer, é me tirar da política. No momento ele está tendo vitória. Mas tudo é dinâmico, né? Nessa vida, completou, tá? E aí mais tarde, em fala num restaurante, o Bolsonaro citou 2 ditaduras falando lá, né, sobre a situação na América Latina e também ele, né, tá falando aqui com o pessoal que o ministro Alexandre de Moraes não pode tirar as pessoas assim, tá? Não fez menção nenhuma ao ministro Alexandre de Moraes, mas subentende que é isso. Julgamento tornando pessoas inelegíveis faz parte da Venezuela, da Nicarágua. O Brasil não pode encarreirar nessa ordem aí de castrar as pessoas pelo Brasil, né, por interesses pessoais, né? Bolsonaro foi declarado inelegível. Então você tá aqui, tá vendo aqui o Bolsonaro, de certo modo, ele lá ameaçando, né? Falando assim, ó, no momento o ministro Alexandre de Moraes está tendo vitória, mas futuramente não. O que ele quer dizer isso aqui? Caso, né, o Lula não seja reeleito, pelo que se sabe aqui, pelo menos o que tá vendo, segundo lá ele falando, né? Claro, se o Lula quiser se candidatar mais uma outra vez, pode ser sim eleito, mas o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, no próximo presidente, né, quando tiver um outro presidente aí, você não vai ter mais essa liberdade, pelo que eu entendo aqui. Agora, o que o Bolsonaro precisa compreender, o Bolsonaro e qualquer pessoa que faz parte da política brasileira, essa que é a realidade, tá aqui o Bolsonaro aqui falando, tentando de certo modo ficar um tanto que ensandecido, é importante a gente dizer o seguinte, aqui sobre essa situação,
Não foi especificamente o Alexandre de Moraes que tirou o Bolsonaro da política ou coisa do tipo. Não foi eu, não foi, eu votei contra ele, né? Acabei, né, tirando ele, quem votou nele. Espero que você tenha votado no Lula, né? Consequentemente, tira ele. Mas o que levou o Bolsonaro à derrota nessa eleição agora, dentre outras coisas, foi o mau comportamento que ele teve aí durante todo esse tempo. Porque se ele agisse pelo menos, né, com o básico, talvez ele teria sido reeleito. Mas ele fez questão de expor isso para todo mundo e mostrar, né, que ele realmente era uma pessoa inapta, e aí deu no que deu. Foi isso, né? O Bolsonaro, né, perder as eleições e está prestes aí a ser preso, tá? Para quem não sabe, para quem não acompanhou no outro vídeo aí, tem 4 passos aí que mostram que o Bolsonaro está bem perto da prisão. Essa aqui é a realidade. Então não foi especificamente o Alexandre, ou o Barroso, ou até mesmo o Fux, mas enfim, o Alexandre, o Fux, o Barroso, ou qualquer um outro ministro. Na realidade, foi o mau comportamento do Bolsonaro que o conduziu a esse beco sem saída. Que não foi algo assim, fenômenos da natureza, situações das quais nós não podemos controlar. Isso daqui foi as atitudes do Bolsonaro que fizeram com que ele chegasse nessa situação. Porque se ele fizesse, né, a parte dele como presidente da República e convocasse os brasileiros que apoiaram ele aí, ou pelo menos, né, que estava com o objetivo de votar nele, com certeza o ministro Alexandre de Moraes ia inventar lei? Não pode. A Constituição brasileira proíbe no artigo 93, inciso 9º, tá? Qualquer sentença que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, desse contra o Bolsonaro, se não tivesse nenhum tipo de fundamento, seria derrubada. Consequentemente, isso independente de gostar do Bolsonaro ou não. Aqui a gente tem que ser justo. Gostando ou não do Bolsonaro, nós temos que falar a verdade. E se por acaso, um eventual aí, qualquer outro ministro, eu não gosto do Bolsonaro, ele tem que procurar uma outra coisa para poder fazer, tá? Ele não tem que estar lá para poder gostar do Bolsonaro, ou do Lula, ou de qualquer um, de mim, de você. Ele tem que estar lá, ministro, juiz, desembargadores, ministro do STJ, ministro do STF, eles estão lá para fazer o que é de melhor para a sociedade brasileira e, consequentemente, seguindo os passos da justiça. E, voltando ao assunto, o Bolsonaro não foi tirado de lá porque ele, simplesmente, o ministro Alexandre de Moraes não gostou dele. O Bolsonaro foi tirado de lá, da cadeira, foi o povo que tirou. O povo que votou para que o Bolsonaro saísse, porque já não estava aguentando mais fome, desemprego, economia desabando, as empresas do país sendo vendidas, enfim, tá? Tá aí a situação, o Bolsonaro foi lá em Santos, lá, mas se você perguntar qual foi a obra que o Bolsonaro fez lá para Santos, não tem nenhuma, tá? Então, gente, política é uma coisa séria. Política não é brincadeira. Política o que se resume a ela é lidar com o ser humano, tá? Então as pessoas estão, no oba-oba, isso aqui não é brincadeira. O que o Bolsonaro fez para mudar a história de Santos lá? O que o Bolsonaro fez para poder reverter, né, a situação da cidade de Santos lá? Então é tudo isso que a gente tem que analisar e analisar com carinho. Aí você fala assim, pô, Cláudio, você tá falando isso aí porque você é de esquerda? Não. Eu tô aqui para poder falar a verdade. Se o Bolsonaro fosse um dos melhores presidentes, eu ia ter que pegar aqui, gostando ou não do Bolsonaro, eu ia ter que chegar e falar, esse cara realmente, ele fez muitas coisas pelo Brasil, fez lá por Santos, né? Colocou lá, tipo, mais de 150 quilômetros de asfalto, melhorou a situação de esgoto, né? Ou pelo menos colocou lá, fez um saneamento, água potável pro pessoal, diminuiu aquele local periférico que tem lá em Santos, lá quando a gente chega, o pessoal passando por dificuldades, reduziu a criminalidade, melhorou a saúde. Eu gostaria de falar isso daqui de qualquer presidente, só que na realidade não é. E quando a gente fala do Bolsonaro, o que você lembra do Bolsonaro? Comenta aí abaixo. Eu só lembro de tristeza, transtorno, constrangimento, dificuldade, fazendo o pessoal sofrer e passar por muita tribulação. E eu não quero isso para o Brasil, nem do Bolsonaro e nem de político nenhum. Eu quero um Brasil melhor, eu quero um Brasil com saúde, educação de qualidade, economia voando, as pessoas felizes. Essa aqui é a realidade. E essas coisas que eu falei para você, Brasil voando, economia lá em cima, isso não combina com o Bolsonaro. Beleza? Gente, olha, obrigado pela presença, deixa o like aí e a gente fala amanhã, tá? Amanhã,
tem live às 20 horas e 30 minutos. Eu tô contando com a sua presença e a sua participação aqui, beleza? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Nem falei, mas embaixo, eu acho que você viu aí abaixo aí. Esse não é o Pix do Bolsonaro, não. Esse é o meu, tá? Isso aí não cai na conta do Bolsonaro. Isso cai aqui na conta, a gente compra jornal novo, traz novidades aqui pra você e traz todas as informações, beleza? Então, se quiser fazer alguma doação, tem um Pix aí abaixo, eu agradeço demais. Caso também não possa, também não tem problema. A gente continua sendo amigo do mesmo jeito, beleza? Valeu, um abraço a todos vocês. Desejo que tenham uma ótima noite. A gente se fala. Valeu, um abraço. Obrigado. Faz o L.